Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estou aqui para gravar o meu primeiro podcast, atendendo a um pedido de alguns leitores meus que leem meus artigos no Face e na coluna do Jorge Serrão, no Alerta Total, especificamente dedicando esse primeiro programa a Sônia San, que a semana passada falou e pediu que eu tentasse fazer esse tipo de coisa. Então vamos lá, eu acho que pode ser legal. Para muita gente é mais fácil do que ler lá na coluna ou encontrar na coluna. Então vamos lá, o podcast vai se chamar Enquanto Me Deixam Falar. A coisa está feia. Então vamos aproveitar enquanto me deixam falar. O tema dessa semana do meu artigo é Em cartaz em uma Suprema Corte perto de você. Vocês lembram há muito tempo atrás, quando iam lançar um filme, a gente estava no cinema assistindo o filme do momento e dizia em cartaz brevemente num cinema perto de você. Agora as coisas acontecem numa Suprema Corte, num certo Planalto Central, e acontecem quase a diário. Então vamos lá, vamos falar de cinema. Eu, desde criança, e isso como vocês podem ver pela minha aparência, faz muito tempo, sou fascinado pela sétima arte. A sétima arte, como foi definida por Ricciotto Canudo em 1912, no seu Manifesto das Sete Artes, que atualizava uma lista que tinha sido feita por Hegel, que levava em consideração 6 artes apenas, né? Se alguém duvida que o cinema é a sétima arte, duvida dessa definição de Ricciotto, basta assistir, que eu assisti quando era criança e nunca saiu da minha cabeça, Ladrões de Bicicleta, do Vittorio De Sica, ou Morte em Veneza, do Visconti. Obras absolutamente acima de qualquer suspeita e obras realmente artísticas. Os italianos, vamos combinar, mais do que ninguém entende nesse tipo de coisa, né? Basta ver os castelos, as pinturas, os artistas, etc. tal, que apareceram durante toda a história da humanidade nesse pedacinho, na bota lá que se chama Itália. Então, tanto o cinema é importante, sétima arte, que eu reputo a ele parte importante da minha educação. Isso rivaliza, inclusive, com a escola, rivaliza com os livros, rivaliza com a educação que meus pais me deram, e meus pais que também eram apaixonados pela magia da telinha prateada. Telinha porque naquele tempo era um quadradinho, não existia ainda o cinemascope. Assim, dessa maneira, cansado da nefasta realidade que assola os dias atuais, com pesadelos judiciários e políticos, resolvi dar uma folga para o meu cérebro e fazer uma seleção de filmes antigos que eu tinha visto e que de uma maneira ou de outra marcaram minha vida para assistir no fim de semana. São tantos os filmes que eu não vou aborrecer vocês aqui com todos eles. Mas se alguém quiser indicação, por qualquer motivo, basta escrever para mim. Eu dou uma lista de filmes que eu considero que foram extremamente marcantes na minha educação. Bom, eu só estou me referindo a isso porque esse fim de semana eu escolhi um western. É específico esse western. Ele marcou muito os meus 26, 27 anos quando eu assisti, porque ele se tratava da história, era um western, um xerife de uma cidade que tinha sido morto a chicotadas brutalmente em frente a toda a população da cidade, que atônita olhava para aquela barbaridade sendo executada e ninguém tomou nenhuma providência. E, de uma certa maneira, esse xerife volta a essa cidade, mesmo depois da morte, para executar sua vingança. Bom, o interessante desse filme é que essa cidadezinha que se chamava Lago City é interessante porque ali era uma região do oeste que tinha muito chicano. Então a cidade não chamava Lake City, chamava Lago City. Depois que o xerife voltou e
num twist no filme, ele manda pintar toda a cidade de vermelho e a placa da cidade muda para Hell. Quando você está chegando na cidade, você vê aquele povoado vermelho, inclusive a igreja vermelha, e uma placa escrito Inferno. Bom, os habitantes da cidade que ficaram sem fazer nada diante da violência, eles vão pagar por isso, vão pagar por essa covardia. O cinema, de uma certa forma, mesmo que passado muitos anos, dá exemplos. Dá exemplos que podem funcionar de um lado ou de outro. Por exemplo, tem gente que vai no cinema, assiste o filme do Batman e, de uma certa maneira, tem o Batman como exemplo. Outros têm o Coringa como roleplay. Então, sabe, a gente não pode fazer nada, depende da cabeça de cada um. Dessa forma, assistindo esse filme, o que era para ser uma diversão, juntando com as informações restantes do mundo real, passou a ser uma lição mais do que uma diversão. Então, eu diria que depois da vitória dos bandidos, garantida pela decisão do STF, negócio da segunda instância, a bandidagem, vocês podem olhar na internet, tem filmes dentro de presídios da bandidagem toda festejando a decisão do STF. Diante da prepotência do presidente dessa hoje podre instituição, que se posiciona claramente como uma Stasi, lembra da Stasi na União Soviética? Quem tem minha idade sabe o que é, e quem viveu na Europa Oriental sabe o que eu estou falando. A Stasi era a polícia secreta de Stalin e fazia barbaridades porque não tinha nada acima dela, ela era a lei, da mesma maneira que estão se acreditando os ministros do STF. Bom, o presidente dessa associação nefasta pediu à Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, informação da movimentação financeira de mais de 600 mil pessoas físicas e jurídicas nesse país. Esse pedido é inusitado e ele é ilegal, mais que tudo. E eu me perguntaria, o que sua excrescência está tentando fazer com isso? Chantagear alguém? Se garantir no poder? Qual é o objetivo desse tipo de coisa? Qual é a troca? Qual é o escudo que tem por trás desse pedido? Bom, alguém percebeu isso, o nosso procurador-geral. O procurador-geral pediu para que ele não fizesse isso. Sabe o que ele recebeu de resposta? Uma solene banana. Foi isso que ele ganhou. E fica por isso, senhores. Então, aqui convém esclarecer que qualquer semelhança de fatos cinematográficos, a cidadezinha lá onde todo mundo assistiu Matar o Xerife e não fez nada, com a realidade vivida atualmente no Planalto Central, não é mera coincidência, não. É um alerta. Como no filme, eu recomendo que vocês assistam. Aqui no Brasil chama-se Um Homem Sem Nome, uma coisa assim. Mas se vocês procurarem o nome, eu vou ver aqui, eu devo ter aqui. Chama-se, aqui no Brasil, ele se chamou, o nome em inglês é High Plane Drifter, é de 1973. Um Estranho Sem Nome. Se vocês procurarem no YouTube, é capaz de ter, porque gentilmente meu amigo jornalista Jorge Serrão, na coluna de hoje, quando colocou meu artigo, colocou um pedacinho do filme lá junto com o artigo. Obrigado, Serrão, isso foi muito legal, porque assim as pessoas podem, quem olhou lá, pode procurar o filme, talvez tenha no YouTube. E o pedacinho que eu vi parece que estava dublado em português, o que facilita bastante. Bom, como no filme, que o pessoal assistiu tudo e não fez nada, nós aqui estamos assistindo boquiabertos a doideira lá do STF. Ninguém faz nada. Só que aqui, na realidade,
não vai vir nenhum Clint Eastwood verde e amarelo, montado em seu cavalo branco, etc. para salvar a gente da desgraça. Se a gente não fizer nada, vamos todos morrer vítimas de nossa própria covardia. Eu quero alertar vocês que estão me ouvindo, todos nós temos uma arma muito mais poderosa que o 44 de qualquer Clint Eastwood. Nós temos a internet e o dedo. Então vamos disparar sem parar, vamos acabar com a bandidagem nesse país. Como vocês podem ver, no que deveria ter sido uma distração nesse fim de semana, acabei me dando conta que essa corja que está aí roubou até o meu prazer de ver um bom filme. Conclamo a todos vocês, vamos à luta. Até o próximo, enquanto me deixam falar.